Olá, alunos, sejam bem-vindos então à nossa aula dessa semana para a disciplina LRC. Nós vamos continuar então o estudo do tema superaquecimento e superresfriamento, né? E hoje nós vamos mostrar para vocês, na continuidade do que foi mostrado na última aula, onde a gente abordou os conceitos fundamentais e uma demonstração mais calcada no sistema de refrigeração, na representação esquemática do sistema de refrigeração. Hoje a gente vai mostrar como nós medimos isso na câmara do laboratório, perdão. Eu vou apresentar aqui para vocês, rapidinho, então, o roteirinho para que vocês façam a aula de hoje, tá bom? Então, tá aqui, só chegar aqui para vocês, pronto. Deixa eu pegar, botar aqui no modo de apresentação, slides, então. Bom, para a gente então começar a aula de hoje, nós preparamos para vocês, está lá no SIGA, um texto bastante rápido, ele tem 3 páginas aqui, quarta página, se continuar a considerar esse desenho da válvula, onde a gente apresenta então para vocês o funcionamento da válvula de expansão termostática, né? Já que a gente está falando agora de superaquecimento útil e superaquecimento total, então vamos entender por que a gente introduziu esse conceito no terceiro módulo do curso para vocês aqui, né? No caso, no terceiro módulo da disciplina do laboratório. É porque a válvula de expansão termostática tem um papel fundamental para o controle do superaquecimento nos evaporadores de câmaras frigoríficas. Então, assim, você pensar, por exemplo, num sistema onde você tem uma única unidade condensadora e uma única unidade evaporadora, a válvula de expansão termostática vai controlar o superaquecimento naquele evaporador, né? Mas se você pensar num sistema onde você tenha várias unidades evaporadoras para uma ou mais unidades condensadoras, você sempre tem que pensar que cada unidade evaporadora dotada de uma válvula de expansão termostática vai ter o superaquecimento controlado para aquela unidade, para aquele evaporador. Então, por isso que ela se destina ao controle do superaquecimento útil, né? E aí o total, qual que vai ser o total? O total, da mesma maneira para uma ou para várias unidades, vai ser determinado pela condição que o fluido refrigerante chega próximo à válvula de gás, a válvula de retorno, de sucção, portanto, do compressor. Tá? Então, esse texto está bem simples, e ele propõe para vocês, então, um aprendizado um pouquinho mais detalhado, não, primeiro aprendizado sobre o funcionamento da válvula de expansão termostática. No final dele aqui a gente mostra, nós vamos continuar na próxima aula um pouquinho, os tipos de conexões, né? Conexão flangeada, que está aqui, e conexão soldada. Esse texto está disponível no SIGA, tá? Na sequência, nós começamos Em seguida, nós começamos, então, uma sequência de vídeos, né? Para não ficar muito longo, nós dividimos em 3 vídeos. No primeiro deles, a gente termina a ligação do quadro de comando, que nós já estamos ligando a câmera mesmo, tá? Não é mais aquele vídeo, aqueles da segunda prova nossa, a gente estava só demonstrando como é que se ligava o quadro e alguns testes, né? Aqui não, aqui já está ligado. Nós apresentamos para vocês, então, um último teste que nós fazemos, o teste de tensão com o quadro energizado, onde com o multímetro na escala de tensão nós vamos vendo se o que nós queremos que a ligação nossa faça está efetivamente sendo executado. Como que a gente faz isso? Vai medindo tensão nos pontos onde a gente espera ver tensão. Então, por exemplo, se o controlador de gelo, nosso aqui no caso o Icematic, está comandando o ciclo de refrigeração, nós temos que ter tensão disponível para comandar na entrada do termostato, né? E se o termostato estiver fechado na entrada da válvula solenoide, também temos que ter tensão disponível para a ligação da contatora do ventilador da evaporadora, né? E assim para todos os pontos de interesse. Vocês vão aprender a fazer esse teste, então, com o quadro energizado. É um teste muito importante para se fazer antes de ligar o quadro de força da câmara, né? Porque a gente testa só nos componentes do quadro, não tem maiores riscos, né, de ligar um componente ou de, eventualmente, submeter um componente a uma situação indesejada. Em seguida, a câmara é efetivamente ligada e nós já começamos a mostrar para vocês alguns pontos importantes da operação. E aqui está bem centrado esse segundo vídeo nos momentos de parada do compressor, comandados pelo pressostato. Então,
refrigeração, né? Vocês sabem que o termostato vai comandar a válvula solenoide e vai permitir então que o fluido refrigerante chegue até o evaporador, aqui está a válvula de expansão, né? E chega até o evaporador e promove a refrigeração do interior da câmara, né? Quando o termostato entender que está frio dentro da câmara, ele vai desligar a solenoide e o compressor vai trabalhar recolhendo o fluido refrigerante do evaporador até que o pressostato de baixa, né? Está aqui o professor Glenn mostrando isso no quadro, sinta a queda de pressão na linha de sucção e desligue o compressor. Então isso vai ser demonstrado tanto aqui no quadro como a câmara mesmo em funcionamento. Vocês vão perceber aqui no manômetro de baixo o momento em que a válvula solenoide é desligada e que a pressão começa a cair, então demonstrando o recolhimento do fluido refrigerante do evaporador para a unidade condensadora. E aí no último vídeo, então, os sensores são posicionados, o manômetro de baixa é colocado, o sensor de temperatura na saída do evaporador é colocado, e o professor Vilain demonstra para vocês a determinação do superaquecimento útil. Na próxima aula a gente continua e demonstrando então, vocês vão ter uma surpresa aqui, que nós achamos o superaquecimento propositalmente, a gente achou ele com um valor um pouco alto. Então, na próxima aula, nós vamos mostrar como é que a gente corrigiu o superaquecimento útil dessa câmara, e aí partimos para a determinação dos outros parâmetros, que é o superaquecimento total e o subresfriamento. Então, era isso, né? Eu espero que vocês vejam esses vídeos, assistam aos vídeos e leiam o texto, e oportunamente eu informo para vocês o link para a nossa aula síncrona a respeito desse tema. Então, era isso, meus alunos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.